Olá, vamos hoje falar sobre o sistema linfático. Deixa eu fazer uma leitura aqui de um livro que eu quero compartilhar com você. Daqui a pouco eu coloco ele aqui para você ver que livro é esse, né? Então, vamos ler esse primeiro trechinho aqui. Os sistemas imune e linfático consistem em um líquido chamado linfa, vasos sanguíneos para transportar a linfa, inúmeras estruturas e órgãos contendo tecido linfático e medula óssea vermelha, na qual as células-tronco se desenvolvem em diversos tipos de células sanguíneas, incluindo linfócitos. Bem, pessoal, o sistema linfático ele auxilia na circulação dos líquidos do corpo e também vai nos ajudar na questão da defesa contra os agentes aí causadores de doenças, né? Isso foi uma leiturazinha introdutória aqui, só para a gente aquecer, desse livro que eu gosto muito, é o Princípios da Anatomia Humana, do Tortora, tá? Gerard Tortora. Mas enfim, vamos entender um pouquinho sobre como é que o sistema linfático está organizado anatomicamente, quais são as suas principais funções, como ele se organiza e, além de tudo, os órgãos aí linfóides, né, que são responsáveis pela produção de linfócitos, importantes aí na defesa do nosso corpo. Para isso eu preparei aqui um pequeno roteiro, vamos seguir esse pequeno roteiro e vamos usar também o Complete Anatomy. Bem, o sistema linfático, ele é composto por órgãos linfóides que produzem os linfonodos, melhor dizendo, produzem os linfócitos, por uma rede, né, de pequenos nódulos linfáticos, que também são chamados de linfonodos, que têm um importante papel porque eles se interpõem entre, né, os vasos linfáticos e exercendo uma função importante, que eu vou dizer mais na frente, os ductos linfáticos, os tecidos linfáticos e os vasos linfáticos. Vamos então conhecer um pouco sobre as funções desse sistema, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui a organização do sistema linfático. Deixa eu botar isso aqui assim. A organização do sistema linfático no nosso corpo, tá? Então aqui, ó, algumas dos pontos que eu mencionei anteriormente, conseguem ver esses pequenos nódulos aqui, ó, são os linfonodos ou nódulos linfáticos, tá? Eles se organizam aqui em cadeias, já vamos falar um pouco mais sobre esses nódulos linfáticos. Aqui nós temos os vasos linfáticos, né, do nosso corpo. Veja que é uma rede, né, de muitos vasos linfáticos. Esses vasos estão distribuídos ao longo de todo o nosso corpo e se organizam de tal maneira que drenam a linfa para a corrente circulatória. Vamos já entender um pouco melhor como é que isso acontece, tá? E vejam que há também órgãos linfóides, né? Que o baço, por exemplo, é um órgão linfóide. Eu vou remover aqui o externo. Atrás do externo nós vamos ter o timo e vamos ter também na região da garganta outros órgãos linfóides que eu vou mencionar para vocês um pouquinho mais na frente, tá? Então, essa rede de vasos recolhe a linfa, que é um líquido que circulou no corpo, tá? E que não pode voltar para a corrente circulatória porque as estruturas presentes ali não atravessam a parede dos vasos sanguíneos, né? São estruturas que não conseguem voltar para a corrente circulatória. Então, os restos metabólicos ali das reações teciduais ficam no líquido intersticial e precisa ser removido dali esse líquido intersticial, porque senão você pode ter o risco de ter edema. E para evitar esses edemas, então os vasos linfáticos recolhem esse líquido que não atravessa a parede dos vasos sanguíneos e a partir daí drena esse líquido de volta para a corrente circulatória. Porém, no trajeto dessa drenagem, nós teremos aqui uma importante função dos linfonodos, na filtragem dessa linfa, portanto, na destruição de células que são possíveis causadoras de doenças, neutralização de toxinas, neutralização de agentes agressores ao nosso corpo. Portanto, a linfa volta
né, esse líquido volta para a corrente circulatória depois de sofrer a ação desses linfonodos. Como funções importantes, nós temos a remoção dos fluidos, né, em excesso dos tecidos corporais, e aí você não terá o edema, por exemplo. Então, uma das alterações de funcionamento do sistema linfático é a presença de edemas, né, no nosso corpo. A absorção de ácidos graxos e, consequentemente, aí, o controle do transporte da gordura, né, dos lipídios para o sistema circulatório, e produção de células de defesa, como os linfócitos, monócitos e plasmócitos, que são importantes agentes de defesa do nosso corpo, né? O que é a linfa, então? É esse líquido que não consegue voltar mais para a corrente circulatória, que está lá nos tecidos, é o líquido intersticial, e que precisa ser removido desse tecido, para que não seja gerado ali edema. Então, a aparência é transparente, tem uma cor esbranquiçada ou amarelada, e ali os vasos linfáticos, os capilares linfáticos vão recolher esse líquido dos tecidos, e esse líquido vai circular nesses vasos linfáticos para que possa ser filtrado pelos linfonodos. E depois disso, esse líquido volta à corrente sanguínea. Então, a linfa ela é rica em linfócitos, principalmente em linfócitos. Não tem hemácias, né, não tem glóbulos vermelhos na linfa, você tem glóbulos brancos. 99% desses glóbulos brancos serão os linfócitos. Então acompanha comigo. A linfa ela será capturada dos tecidos do nosso corpo, vai ser drenada pelos vasos linfáticos. Estão aqui, ó, vários vasos linfáticos distribuídos, né, ao longo do nosso corpo, e através de uma circulação muito lenta, essa linfa ela vai atravessando os linfonodos, onde vai sendo aí recebendo a ação das células de defesa do nosso corpo, e a partir desses vasos nós temos a convergência dessa linfa, né? A linfa ela circula numa única direção, em direção ao sistema venoso, que nós vamos daqui a pouco mostrar para você aqui, e esses vasos têm válvulas que impedem a regurgitação, impedem o movimento no sentido inverso. Então, os músculos, quando se contraem, tá? As artérias, né, que batem, os movimentos peristálticos ali do intestino, isso vai fazendo com que essa linfa vá sendo lentamente drenada, ao tempo que ela vai sendo filtrada, drenada e dirigida para a corrente circulatória. Então preste atenção, existem dois ductos maiores que recolhem a linfa que veio desses vasos sanguíneos. No lado direito, nós vamos encontrar o ducto linfático direito. Esse ducto linfático direito recolhe a linfa da metade direita do corpo, né? Melhor dizendo, metade direita da cabeça, do pescoço, do tórax e do membro superior direito, ou seja, metade superior direita do nosso corpo, incluindo o membro superior direito e a região torácica, né, no lado direito, como cabeça e pescoço. Então, aí está esse nosso ducto linfático, tá certo? Ducto linfático. Teremos um outro ducto muito extenso, agora, ó, percorrendo toda a região abdominal e torácica e terminando lá na região próxima do coração, teremos aí o ducto torácico. O ducto torácico vai recolher a linfa, né, é o principal ducto recolhedor da linfa de toda a restante do corpo, né, da metade esquerda do corpo, membro superior esquerdo, porção torácica esquerda, e da região abdominal para baixo, toda a linfa que circulou no corpo, ela é drenada para esse ducto. Onde é que esses ductos terminam? Vamos colocar as veias aqui, para que você possa ver. Então, esses ductos, eles vão terminar
nas veias subclávias, tá bom? Então, veia subclávia esquerda, ó, veia subclávia esquerda vai receber o ducto torácico e a veia subclávia direita vai receber o ducto linfático do lado direito, né? O ducto linfático direito, tá? Portanto, esses ductos drenam para a subclávia, respectivamente direita e esquerda. Visto isso, vamos para os próximos tópicos. Os órgãos linfáticos são os linfonodos, as tonsilas palatinas, faríngea e linguais, além do timo e do baço. Vamos no Complete Anatomy para vocês visualizarem isso. Então, vou tirar aqui o sistema venoso. Tiramos o sistema venoso. Temos aqui o baço, tá? O baço, ele é considerado, né, por muitos autores, um grande linfonodo. Então, seria um linfonodo, que é esse nódulo linfático aqui, menorzinho, que se interpõe entre os vasos linfáticos. O baço teria uma característica semelhante aí a um linfonodo. Na verdade, o baço ele está mais para o sistema circulatório do que para o sistema linfático. Por quê? Porque ele não se interpõe entre os vasos linfáticos, tá? A linfa dele é recolhida por vasos linfáticos, mas ele se interpõe mesmo no sistema venoso e arterial, tá? Então aqui, ó, podemos observar as veias penetrando, saindo do baço e as artérias que penetram no baço, tá? Ficou ali bastante embaralhado, né? Porque a gente tem aqui uma série de artérias e veias que foram aqui colocadas, mas essas artérias e veias penetram no baço e esse baço exerce uma importante função na filtragem direta do sangue, tá? Por quê? Porque ele é um grande produtor de linfócitos. O baço é um grande produtor de linfócitos, tá bom? E aí, essas estruturas penetram, artérias e veias penetram no baço através dessa abertura, que vocês vão visualizar melhor agora, ó, que é chamada de hilo do baço, ou simplesmente hilo, tá? Então, o hilo é essa abertura que dá passagem aqui às artérias e veias dirigidas ao baço. Esse baço está situado na região do epicôndrio esquerdo, epicôndrio esquerdo. Aqui está o baço isolado, então você pode observar o hilo. Ele tem uma relação próxima com as costelas, né, do lado esquerdo também. E apresenta relações importantes aqui com a estrutura do sistema respiratório, por exemplo, os pulmões. Então, a parte superior do baço está situada abaixo do pulmão esquerdo, e estruturas do sistema digestório, que está o sistema digestório. Então, temos aqui o fígado, o estômago e também temos o pâncreas, né? Mais atrás aqui um pouquinho, o pâncreas, quase que alcançando lá o baço, tá? Portanto, gente, essas são as principais relações do baço e a descrição anatômica elementar do baço, tá? Vamos tirar aqui as estruturas, sistema respiratório e digestório. O timo está situado atrás do externo, mais especificamente atrás do manúbrio external e na frente do coração, na pericárdio aí do coração, tá? O timo também é um órgão linfóide, portanto produz os linfócitos. E temos ainda na região, deixa eu tirar aqui a mandíbula, na região da face, da garganta, melhor dizendo, as tonsilas, né? Tonsilas palatinas, no palato mole, e a tonsila faríngea, no teto, tá certo? Na parte mais superior da faringe. Essas tonsilas também são importantes produtores aqui de linfócitos e, portanto, fazem parte dos órgãos linfóides.
Essa, portanto, é a organização geral do sistema linfático. Grande abraço e até a nossa próxima aula.